Olá, caros alunos, estamos agora deixando a parte mais teórica, mais técnica, para entrarmos exatamente na elaboração do projeto de pesquisa. O que é esse projeto de pesquisa? Quando se chega ao final de um curso, e aí vem TCC, todo mundo fica apavorado, e chega até a desistir do curso. Mas isso não é, de forma alguma, empecilho para que você desista do curso, porque você já vem de 3 períodos, 4, 5 períodos, que talvez seja o caso de vocês, e na universidade, depois de passar 4 anos, 5 anos, aí você vai desistir do curso, simplesmente por causa da elaboração de um projeto de pesquisa ou da mostragem em um artigo ou outra forma de trabalho, de conclusão de curso. Não. Então, vamos, calma, não precisa assustar-se, não precisa ter medo, porque às vezes, quando se fala em projeto, mete medo, mas não tenha medo. Vamos juntos construir essa elaboração do projeto de pesquisa e do projeto técnico. Então, as diretrizes para a elaboração do projeto de pesquisa. Então, nós precisamos compreender como é que se elabora, como é que se planeja, se organiza. Porque, na verdade, o projeto é uma preparação, é uma organização. Então, tudo que você vai fazer, você precisa planejar, organizar, saber o que é que você vai precisar de material, de recursos financeiros, enfim, uma série de situações talvez bem mínimas que você não se dá conta, mas é necessário. Então, vamos compreender como é que se elabora esse projeto, se traça, se risca, se organiza esse projeto. Então, é hora de refletir um pouco. O que é projeto? Então, projeto é nada mais, nada menos do que a organização, como eu falei, de um trabalho, seja qual ele for. Se você vai fazer o almoço, você precisa saber o cardápio, o que é que você quer no almoço. Então, você mentalmente vai dizer, olha, vou fazer uma galinha e para isso eu preciso, como base, a galinha e os acessórios, que são os temperos e tal. No projeto de pesquisa, você vai ter em mente o que você quer pesquisar, como você vai pesquisar, o dia que você vai pesquisar, né? Então, vejamos. A versão eletrônica do dicionário Novo Aurélio, século XXI, afirma que projeto é uma ideia que se forma de executar ou realizar algo no futuro. Ferreira diz, é a preparação gradual e o planejamento referente a algo que se pretenda pôr em prática em qualquer área de estudos ou a vida pessoal. Aquilo que eu acabei de falar, no almoço, né? E outras situações em que você pode organizar para fazer. Então, considerando as duas definições, você pode perceber que um projeto de pesquisa é uma sequência lógica de etapas pensadas e estabelecidas pelo pesquisador, a partir dos questionamentos feitos, obedecendo a um traçado metodológico necessário ao desenvolvimento da pesquisa científica, tendo como prioridade as atividades indispensáveis para o deslocar da pesquisa visando ao produto final, a cientificidade. Como nós falamos lá na aula anterior, que não se pode partir do nada, como já dizia Marx e os outros pensadores, que a gente tem sempre que pensar em algo e vamos buscar a cientificidade para mostrar resultados diferentes. Por exemplo, nós temos hoje a televisão. Como ela surgiu? Nós temos o telefone. Como ele surgiu? Onde nós chegamos já hoje? Naquela época era simplesmente um amaranhado de fios em que você ia para o aparelho, digitava ou circulava números, né? Aparelhos de diferentes modelos e falava com a pessoa do outro lado da linha. Simplesmente isso. Mais tarde, com o tempo, foi se pesquisando, foi se desenvolvendo mais tecnologia
e nós chegamos ao famoso celular, onde quase que 90, talvez 95% da população mundial tem esse aparelho nas mãos. Seja ele de primeira linha ou ainda aquele bem mais rústico, simplesmente para ligar e receber a chamada. Outros nós falamos em tempo real com o nosso interlocutor e assim foi o quê? Resultado de uma pesquisa, resultado de um projeto, resultado de uma pesquisa científica que se foi desenrolando ao longo do tempo. Então, se chegou exatamente à cientificidade. E, deixando um pouco de lado para a questão mais científica, nós vamos ver a estrutura do projeto. Como é que ele está estruturado? Como é que ele se organiza? Então, a estrutura física do projeto pode variar de acordo com o tipo de pesquisa a ser realizada ou segundo as orientações de cada instituição, que procura adotar uma forma padronizada para trabalhos acadêmicos de seus estudantes. Então, cada instituição, ela segue um modelo. Claro que esse modelo, ele também é quase que universal. Tem só alguns pormenores pequenos, mas eles orientam sempre que seja baseado nas normas técnicas, que nós vamos ver mais na frente. Então, essa estrutura, por exemplo, o Instituto Federal, ele coloca que você, a sigla do Instituto, ou do ensino à distância, também a logomarca do Instituto, logo lá como nós chamamos antes, de cabeçalho. Hoje a gente chama de quê? De organização e timbre. Então, qualquer instituição ela tem o seu timbre. Então, vem logo no início. Então, segue-se algumas orientações nesse sentido. Então, nós temos aí, talvez não dê para vocês verem claramente no slide, porque eu quis colocar para a gente ter assim, uma estrutura, mas no material de vocês tem tudo detalhado. Não se desesperem, repito mais uma vez, nós vai dar tudo direitinho, tudo organizado para que nós tenhamos um trabalho bem feito, bonito e organizado. Então, nós temos, como qualquer trabalho, ele precisa de uma capa. O que contém nessa capa? Como eu falei, vai estar o timbre da instituição, depois o curso e o nome do projeto, depois o nome do aluno e, por fim, o local e a data. Então, isso seria o quê? A capa, que seria parte interna. Então, o projeto ele vai estar estruturado em 4 situações. A parte externa, a parte interna. Dentro da parte externa vai estar o quê? A capa, como eu já acabei de falar. E lá no final também vem uma folha fechando o trabalho, que ela não vai ter nada escrito, ela vai simplesmente fechar. Mas aí nós temos, dentro desses elementos, dentro do trabalho, nós temos aqui os elementos textuais, pré-textuais, melhor dizendo, e os elementos textuais, que vão organizar esse trabalho. Então, nós temos capa, folha de rosto, é o quê? Sumários são elementos pré-textuais, porque eles estão antes do conteúdo. Depois nós temos os elementos textuais, onde os elementos textuais, ele compõem-se de 3 partes. Que partes são essas? É a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, professor, mas o senhor está falando lá de redação? Sim, é a redação, é um projeto, é a elaboração, é escrita. Então, você precisa trabalhar a questão do início, do meio e do fim. Então, nós temos elementos textuais, nós temos a introdução,
nós temos referencial teórico, nós temos material e os métodos que nós vamos buscar para encontrar os resultados. Nós temos o cronograma de atividades, porque se a gente não cronometrar, não tiver datas, não tiver horas marcadas, tudo elaborado, nós vamos nos perder no tempo. Nós temos, por fim, o orçamento. Em alguns projetos de pesquisa, não necessariamente se coloquem o orçamento, que aí depende também da orientação do professor e da instituição, que não se coloque o orçamento, mas principalmente se tem que colocar. Mas não deve se esquecer que existe o cronograma. E como elementos pós-textuais, nós temos as referências, né? São as referências bibliográficas, que referências bibliográficas são aquilo que você se baseou, que você pesquisou. Então você chega e diz, eu encontrei um texto do professor doutor Luiz Henrique. Então, se eu encontrei esse texto, se eu estudei, se eu tirei algo dele, então eu vou colocar no meu trabalho e lá no final eu vou fazer com que esse professor seja referenciado no meu trabalho. Então, eu vou dizer, vou falar dele, mas o texto não é meu. Então, se não é meu, então eu tenho que dizer de quem foi e a fonte que eu retirei. Então, a fonte seria o livro, um artigo ou uma revista e mais na frente nós vamos ver como é que se faz essas referências. E nós temos ainda os apêndices, que são os questionários, são as informações que eu vou utilizar, quer dizer, o material que eu vou utilizar para que eu possa estar buscando essa pesquisa. Não vamos confundir ainda com a pesquisa, aqui nós estamos no projeto, nós estamos projetando, organizando. Então, mas eu tenho que dizer que materiais eu vou utilizar para conseguir resolver os questionamentos da minha pesquisa. E os anexos são aquelas informações que eu preciso colocar, fotos, gráficos, mapas. Então, tudo aquilo que eu tiver para que eu possa comprovar a minha pesquisa, eu vou colocar lá nos anexos. E aí, nós temos aqui, como eu já havia falado, nós vimos lá no gráfico, os elementos pré-textuais, à disposição da capa. A capa corresponde à parte externa obrigatória nos trabalhos acadêmicos, sobre a qual se imprimem as informações indispensáveis à sua identificação, tais como instituição, autor, título, subtítulo, se houver, local da instituição e ano de realização do trabalho. Aquilo que eu disse lá anteriormente sobre a capa do trabalho. Ainda nos elementos pré-textuais, nós temos a capa, é obrigatório, folha de rosto é obrigatório, que é uma outra folha após a capa, que ela vem só o nome da instituição, o seu nome e a data. Então, aí após a folha de rosto vem a folha de aprovação, também é obrigatório. Depois da folha de aprovação vem a dedicatória, essa é opcional, onde você lá no finalzinho da página, já próximo ao rodapé, que nós vamos também orientar o que é o rodapé, você coloca, dedica esse trabalho a Deus, aos que colaboraram, a minha família e tal. É um texto bem pequeno, mínimo de no máximo 3 linhas. Aí vem a epígrafe, também é opcional, onde você pega um texto de um escritor, de um autor que você se identifica, ou que identifica com a sua pesquisa, o seu trabalho, e coloca. Também um texto pequeno, que ele não pode ter mais que uma página. E aí a lista de ilustrações, que vai estar lá no final, também é opcional. A lista de tabelas também é opcional. As abreviaturas de siglas também é opcional, porque isso aí vai mais para um trabalho monográfico ou uma dissertação de mestrado ou doutorado. Aí vem o sumário. O sumário é obrigatório, que é o quê? Onde você vai dizer qual a página está
organizado o item tal, a metodologia, aquilo que está no seu trabalho. A folha de rosto, entre os elementos obrigatórios do trabalho acadêmico está a folha de rosto. Nela devem estar contidas as informações essenciais que identificam a obra, na seguinte ordem: autor, título do trabalho, subtítulo, se houver, nota de apresentação, localidade e data. A folha de rosto não recebe numeração, porém é contada para efeito de paginação. Deve ser elaborada de acordo com a figura 3.2, que está aí no material de vocês. Então eu vou a partir de agora mostrando já onde estão as figuras e vocês vão observar. Ainda com relação à folha de rosto, nós temos, como nós vimos antes, ela não é numerada, porque você vai também numerar as páginas do seu trabalho. Então, na folha de aprovação, elemento obrigatório do trabalho de conclusão de curso. Nela devem estar contidos os elementos essenciais à aprovação do trabalho. Veja como você pode elaborá-la de acordo com a figura 3.3, que está aí no material de vocês. Porque não foi possível a gente colocar aqui, porque seria muita informação, e aí é um pouco invisível no slide para vocês verem, mas está aí no material. O sumário, como eu falei, é onde você vai dizer em que página está o texto tal. Então, é elemento obrigatório cujo objetivo é proporcionar uma visão geral do trabalho. É o último elemento pré-textual, embora ele venha logo no início do trabalho. É o último que você faz, porque você não vai saber antes quantas páginas vai dar o seu trabalho. Então, é por isso que ele diz, é o último elemento pré-textual. O trabalho de conclusão de curso. Ele deve conter a numeração das principais capítulos e as diversas seções que compõem o trabalho, seguidas de sua localização no texto, número da página, na mesma ordem e grafia em que aparece no texto. Por exemplo, lá na página 30 está os elementos pré-textuais não fazem parte do sumário. Então, aí é um título. Então, ele está lá na página 30. O capítulo que diz sobre a Organização Mundial sobre a Ciência, está lá na página 31. Então, exatamente isso. Você vai numerando de acordo com o que vai aparecendo. Então, faz parte do sumário as páginas que recebem numeração, mas são contadas. Quer dizer, há algumas, no início, elas não são numeradas, mas são contadas, principalmente o sumário. Ele não é numerado, mas é contado. Porque senão, quando você chegar lá no final, está todo embaralhado o seu trabalho. Então, os elementos textuais. Agora sim, nós estamos dentro do trabalho. Na introdução, você deve fazer uma breve apresentação do trabalho, mostrando de forma clara suas inquietações e questionamentos com o objetivo de captar a atenção do leitor, seja ele um técnico, um leigo no assunto. A apresentação, como diz na pedagogia moderna, é a cara do feitor do trabalho. Então, se você faz um trabalho mal feito, então se observa logo no início pela introdução. Então, está a introdução bem organizada, bem objetiva, bem sucinta, diz, esse trabalho aqui está muito bom. Então, vamos para frente. Aí os elementos textuais. Nós temos, como eu falei, a introdução, a justificativa. Na justificativa, você vai justificar o porquê do seu trabalho, a sua pesquisa, o seu projeto. Então, o que é que você quer pesquisar? Em que você vai se fundamentar para fazer essa pesquisa? Você vai rapidamente dizer aí na justificativa. Depois vem a formulação do problema, a formulação da hipótese ou suposição. Então, eu suponho que o Instituto Federal é uma instituição de ensino técnico e ensino superior, mas também é de ensino de pós-graduação, de mestrado e doutorado. Mas eu não tenho certeza. Então, é aí que eu vou elaborar exatamente a hipótese. Eu estou partindo de uma hipótese. É o que eu penso.
mas eu vou a partir daí criar situações em que eu vou pesquisar. Então aí você vai responder a essa pergunta, porque geralmente a hipótese é uma pergunta. Depois disso vem os objetivos. Então, o que é objetivo? Eu vou fazer essa pesquisa. Mostrar o quê? Para quê? Quando? Quem? Para quem? Né? Então eu vou colocar os objetivos, tanto os gerais como os objetivos específicos. Após isso, vem a revisão da literatura. Ou seja, o que é revisão da literatura? Mais uma vez, não se assustem. É aquilo que já há escrito. Lembra-se que a gente falou lá dos teóricos que dizia que nada se cria? Em outras palavras, mas é nesse sentido. Nada se cria, se transforma, então se baseia em algo. Então está aí, a revisão da literatura. Então você vai estudar, você vai ler. Como eu falei também que você vai lá no Dr. Luiz, você vai pegar o texto dele, você vai ver o que ele escreveu sobre algo que você vai pesquisar, que você está elaborando no seu projeto. E os procedimentos metodológicos. O que é isso? É exatamente a metodologia. Que metodologia você vai utilizar? Então, que método você vai utilizar? Então, há diversos métodos para fazer a sua pesquisa. Então, elaborar. Mais uma vez, lembrando que nós não estamos fazendo ainda a pesquisa, nós estamos elaborando o projeto. Então, quando eu estou assim meio sonolento, um pouco amarelado, aí você está com anemia, mas você tem certeza? Você vai para onde? Para o médico vai te solicita um exame de sangue. Então, aí é exatamente onde entra o método. Aí lá no exame de sangue, ele vai te dizer que tipo de exame ele vai querer e o técnico do laboratório ou o biomédico, ele vai analisar o teu sangue a partir de métodos para chegar a uma conclusão ou algumas conclusões. Entendido? E aí vem o desenvolvimento. É aí em que você vai dizer exatamente como você vai produzir, né, essa pesquisa, esse material. E aí você descreve, dizendo como vai fazer passo a passo. E por fim vem a conclusão. Que em um projeto de pesquisa, você não coloca a conclusão, porque você não concluiu. Você simplesmente está pesquisando. Mas você coloca a conclusão no sentido de que o trabalho, o projeto, ele terminou. Mas ele não termina aí. Ele vai exatamente fundamentar o seu trabalho. E você busca informações na pesquisa, que aí você tem o quê? O planejamento da pesquisa. Depois você vai exatamente para pesquisar. Aí sim, você coloca exatamente a conclusão. E os elementos pós-textuais, quer dizer, depois que você traçou todo o seu trabalho, organizou, estudou em livros, em revistas, artigos na internet, não é proibido, mas você tem que fazer as referências. Então, o cronograma, vem aí, o cronograma quer dizer, hoje é 20 de novembro, então eu tenho, por exemplo, marcado às 14 horas, um encontro com o reitor do IFP. Às 16 horas, eu tenho um encontro marcado com a coordenadora do IFP. Às 18 horas, eu tenho um encontro marcado com 3 alunos para orientação do trabalho de pesquisa no campus de Floriano. Então é exatamente isso, é esse cronograma que você vai estabelecer, para que você não se perca no tempo e no espaço. E aí nós temos as referências. O que são as referências? Vamos passar aqui um pouquinho para frente. Exatamente isso, a referência. Então está aqui, Maria Lélia da Silva Torquato Costa. Porque se coloca sempre o último sobrenome no início da referência. E aí depois vem o restante do nome completo, o título do trabalho, ou do livro, ou do artigo. E aí, como elas são duas, vem depois
novamente o nome da pessoa e de quem o ajudou a construir esse artigo. Depois vem a instituição em que ela apresentou esse artigo e o ano. Depois nós temos fonte, adaptado da NBR 1474, quer dizer, se organizou lá do trabalho, lembra que eu falei da NBR lá no início? Nós temos as normas brasileiras de recursos que são apresentadas nos trabalhos acadêmicos. Então isso aí é exatamente as referências, porque nós falamos lá no início de fulano de Beltrano, nós temos que colocar completamente, dizer onde nós buscamos esse material. Então, aí nós temos os apêndices, que eu já falei lá no início, e temos, que é opcional, e os anexos, que também é opcional, não necessariamente ser colocado. Mas para o seu trabalho ficar mais completo, não é errado colocar, pode colocar sem nenhum problema. E assim nós chegamos ao final de mais uma aula, está a nossa referência, que também está no trabalho e no material impresso de vocês.